Fala galera, aqui é o Garoni, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Vasco 1, Atlético Paranaense 0, terminou ainda há pouco lá em São Januário, mais uma vitória do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino agora é o terceiro colocado na classificação do Brasileirão com 14 pontos, 3 a menos que o Internacional, líder da competição, mas com um jogo a menos também. Ou seja, o Vasco, na teoria, ainda pode se tornar líder dependendo apenas de si. E dessa vez venceu mais um adversário difícil. Muita gente falando do Atlético que perdeu muitas peças em relação ao ano passado, e é verdade, mas é um time que mantém esse modelo de jogo há muito tempo. É um time que tem posse de bola, talvez mais do que todo mundo em todos os jogos, ou na maioria das partidas, desde 2017 e 2018. É uma ideia de jogo que as contratações que chegam para suprir as saídas mantêm esse estilo que vem de muito tempo. E o Ramon com certeza sabia disso, tanto que ele mudou a forma do Vasco jogar desde o início e fez várias alterações durante o jogo, é isso que eu vou falar aqui. Mas antes de eu começar a minha análise, eu faço convite para você que está passando pela primeira vez aqui no canal, para você se inscrever, para você deixar seu like também, se você gostar do meu conteúdo, e para você deixar seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse Vasco 1, Atlético Paranaense 0. E quem já acompanha o meu trabalho há mais tempo e quer participar da nossa liga lá no Cartola, valendo uma camisa oficial do Vasco, participar do quiz que rola toda terça-feira aqui no canal de perguntas e respostas sobre a história do Vasco, também valendo uma camisa lá no fim desse mata-mata que eu tô fazendo com a galera, e participar do nosso grupo lá no Telegram, torne-se um membro. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Só você clicar nele, a partir de R$ 2,99 por mês, você contribui com o meu trabalho e pode participar disso tudo. Mas bora lá, vamos falar desse Vasco Atlético Paranaense que terminou ainda há pouco em São Januário, 1 a 0, gol de Germancano, mais uma vez. Falei aqui na abertura que o Ramon fez algumas alterações nesse Vasco, além do retorno do Thales Magno ao time titular, teve mudança tática também. O Vasco começou a partida, normalmente o time se porta num 4-3-3 ou num 4-5-1 defensivo, um 3-4-3 atacando, tem muitas variações ali que eu já falei aqui no canal, mas normalmente o Vasco joga com 2 pontas abertos. O Ramon manteve o Catatal em campo, só que o Thales Magno nesse retorno, ao invés de voltar à ponta esquerda como vinha fazendo, no início da partida contra o Atlético, ele formou uma dupla de ataque com Cano, jogando o Catatal para a esquerda e o Benítez para a direita. Então a linha de 4 do Vasco, na verdade, ficou com 2 volantes por dentro, Andrei e Felipe Bastos, e 2 pontas mais abertos, Catatal e Benítez, com o Thales Magno formando a frente de ataque junto com o Germancano. Tirou um pouco da responsabilidade do Thales dessa criação um pouco mais de trás, tirou do Thales também essa obrigação de marcação voltando até a defesa para acompanhar o lateral adversário que sobe, e fez ele pressionar a saída mais à frente junto com o argentino. E o curioso é que o gol do Vasco acaba surgindo de um desarme do Thales Magno mais centralizado, só que na defesa. Ele desarma na intermediária, o Benítez avança em velocidade, faz a tabela com o Pikachu e cruza para o Cano marcar com 7 minutos, dando uma vantagem ao Vasco muito importante e que muda também a estratégia do Ramon durante o jogo. Então, quando o Vasco faz 1 a 0, o Catatal passa da ponta esquerda para a ponta direita, o Thales Magno volta para a ponta esquerda, que é a função que ele vinha fazendo anteriormente, e o Benítez passa a jogar um pouco mais por dentro. O Vasco monta um 4-5-1 ou um 4-1-4-1, como a gente costuma chamar, o Andrei ficando um pouco mais preso entre essas duas linhas. Para que isso? Para você ter mais combatividade no meio-campo e para você ter velocidade pelas pontas para sair tanto com o Thales quanto com o Catatal. Quando tinha posse de bola, o Vasco trocava passe com calma, fazia o que a gente chama de balanço, leva a bola para um lado, leva a bola para o outro e tentava uma inversão rápida exatamente para um desses pontas, Catatal ou Thales Magno, para aí sim acelerar o jogo numa jogada individual ou num passe para algum meia que chegue por dentro. O Marcelo e o Miranda foram fundamentais nisso. O Marcelo, inclusive, para mim, o melhor jogador em campo. Já tinha ido muito bem contra o Santos, eu falei sobre isso aqui quando fiz a análise do Vasco e Santos, e mais uma vez ganhando todas por cima, ganhando todas por baixo e fazendo muito bem essas inversões. Um zagueiro técnico, tranquilo. Muita gente ficou com receio para ele vir do Madureira, uma equipe menor que não joga Série A, mas ele tem se mostrado muito tranquilo na saída de bola e muito tranquilo também, né, orientando a defesa ali atrás. Até no segundo tempo ele erra um corte ali, o Fernando Miguel acaba salvando, mas no contexto geral, nos 90 minutos,
Foi um zagueiro muito participativo e que ganhou a maioria dos duelos. Da mesma forma, o Neto Borges pelo lado esquerdo. Já tinha feito a análise do Neto Borges aqui e falado como é que é um jogador que intercepta bem e sai muito em velocidade. E ele fez isso várias vezes no jogo. Não foi um lateral constantemente de apoio, até porque o Vasco teve pouca posse de bola na partida, mas sempre que caiu no pé dele ou ele conseguiu a recuperação de posse, ele avançou muito bem, rompendo as linhas com a velocidade que ele tem. Então foi um Vasco muito consciente defensivamente. Eu tenho usado sempre esse termo aqui, e é isso. O Vasco, toda a equipe do Vasco, o time do Vasco, tem consciência do que tem que fazer em campo. Muitas vezes a gente vê um treinador de boas ideias, mas que o elenco não consegue absorver aquilo. Nesse time do Ramon, parece que isso não vem acontecendo. O elenco sabe o que tem que fazer e o Ramon tem esse controle sobre o elenco, consegue passar as ideias dele. Por isso o Vasco hoje é muito mais organizado do que era no início do ano e de que era até em outros anos. Um time que mesmo pressionado não se afoba na saída de bola, gosta de sair tocando, às vezes dá alguns sustos. O Andrei hoje foi melhor do que nas partidas anteriores, mas teve uma jogada que ele saiu errado ali também, mas conseguiu recuperar. É um time que mesmo sendo atacado, não se desorganiza, não se desespera também. Exatamente porque foi orientado pelo seu treinador e sabia que ia passar por isso. Tanto que o Atlético teve muito mais posse de bola que o Vasco, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, mas no primeiro tempo, por exemplo, só conseguiu 7 finalizações e 2 em gol. O Vasco, com 32% de posse de bola, conseguiu 6 finalizações, 2 em gol, inclusive o gol. E já no segundo tempo, o Ramon, mesmo fazendo algumas alterações, acredito eu, que até por cansaço físico, tirou Catatal e Benítez, que ao meu ver vinham fazendo boa partida, e colocou Bruno Gomes e Caio Tenório. Adiantou o Pikachu para fazer essa ponta direita, mantendo o Caio Tenório como lateral direito, e colocou o Bruno Gomes para fechar um pouco o meio campo. Mudou a característica do time, que perdeu velocidade, mas na tentativa de ser um time com um pouco mais de posse de bola, até para ser um pouco mais defensivo. A posse de bola nem sempre quer dizer que o time vai ser ofensivo. Muitas vezes o time tem a posse mais para se defender menos, ser menos atacado do que realmente agredir o adversário. E essa ideia, ao meu ver, não funcionou. Tanto que em pouco tempo depois o Ramon coloca o Bruno César e o Ribamar exatamente para tentar explorar mais uma vez a velocidade, já que o Cano ficava muito isolado, praticamente só tocando a bola no momento do gol, e o Ribamar é um jogador que briga muito mais. Eu já havia falado isso aqui na partida contra o Santos, que muita gente criticou a perda do gol, e é óbvio, foi uma falha técnica do atacante que não poderia ter, mas o Ribamar dá essa opção do Vasco de pressionar mais à frente, de conseguir sair em velocidade, trombar com os zagueiros e impor fisicamente. Se tecnicamente ele deixa a desejar, fisicamente ele sobra em cima dos outros. Tanto que ele conseguiu puxar 2 contra-ataques e no segundo, inclusive, ele marca um gol que acabou sendo anulado pela arbitragem e eu, particularmente, não anularia. Para mim, a disputa de bola do Bruno Gomes com o meia do Atlético Paranaense foi normal. Foi uma jogada em que os dois tentam proteger a bola. Então passa o pé por cima da bola para fazer aquela parede e sair jogando. Para mim foi isso que o Bruno Gomes fez. Inclusive o próprio árbitro, vendo no ao vivo, ali na hora da jogada, não considerou falta. É isso que eu não entendo algumas vezes do VAR. O VAR tem que ser chamado para algum lance que seja óbvio que foi falta. Se o árbitro viu e não considerou falta naquele momento e não teve nenhuma mão que não apareceu, algum pé que não surgiu, ele conseguiu ver a jogada limpo. Os jogadores estavam abertos ali no meio campo. Então não acho que seria um lance para o VAR chamar, já que a decisão do árbitro dentro de campo era clara e ele preferiu mandar o jogo seguir. Mas enfim, coisas do VAR que a gente tem visto em todos os jogos do Campeonato Brasileiro praticamente. Aliás, coisas do VAR não, coisas da arbitragem, porque é uma pessoa comandando a máquina, não é a máquina tomando decisões sozinhas. Mas voltando aqui para o jogo. Naturalmente, o Atlético Paranaense passou a tomar ainda mais ações ofensivas, igual já tinha no primeiro tempo, muito mais posse de bola, tentou chegar um pouco mais, tentou finalizar um pouco de média distância para achar uma bola ali, mas não conseguiu. Fernando Miguel fez uma boa defesa no chute do Giovânio no primeiro tempo, no segundo tempo teve que fazer essa intervenção após um erro ali do Marcelo, teve uma outra que o Caio Tenório corta errado e o Fernando Miguel tem que trabalhar também, mas nenhuma chance muito clara. Talvez ali no finalzinho, aos 49 já do segundo tempo, que o Pedrinho consegue finalizar livre num cruzamento que vem nas costas do Miranda. Mas nada que o time fosse amassado. O Vasco conseguiu ali o contra-ataque, como eu disse, com o Ribamar em alguns momentos, chegou a fazer o gol que foi anulado, teve uma outra oportunidade, não teve, claro, o volume que o Atlético teve ofensivo,
mas impediu que fosse um jogo de um time só. O Vasco tinha uma escapatória, o Vasco tinha consciência do que tinha que fazer para fazer o segundo gol e tinha consciência do que tinha que fazer para impedir o primeiro do Atlético. Então se fechou muito bem, botou as linhas muito próximas uma da outra, dificultando a entrada dentro da área e soube explorar o contra-ataque. Mais uma vitória fundamental para esse Vasco. Muita gente falava, só início de campeonato. Já são 7 jogos, 8 para a maioria das equipes, ou seja, já passou mais de 20% do campeonato e o Vasco segue ali dentro do G4 e com um jogo a menos. A moral lá em cima, o elenco cada vez mais ciente do que tem que fazer em campo e o Ramon, mesmo cheio de desfalques, mostrando que vem fazendo um bom trabalho nesse Vasco. Bom, galera, é isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e deixar seu comentário também sobre o jogo. Saudações e até a próxima!